Olá, aqui quem fala é o Bruno Leal. Estamos ao vivo no Leal Concurso com uma questão muito importante envolvendo a função do segundo grau, a função quadrática, que tem a ver com o chamado valor máximo ou valor mínimo que a função quadrática assume. Bem, antes de a gente analisar a questão da EAR propriamente dita, vamos fazer aqui um rápido resumo para você se lembrar de alguns detalhes. Primeiro, o que é uma função polinomial de segundo grau ou função quadrática, né? Toda função f de R em R, quer dizer, o domínio é o conjunto R dos reais, o contradomínio também, definida por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, sendo a, b e c números reais e o a um carinha qualquer real, desde que não seja o zero, beleza? O gráfico que representa a função quadrática é uma curva chamada parábola, que terá concavidade voltada para cima ou para baixo, dependendo do valor do a, dependendo do valor do chamado coeficiente líder. Se o a for maior que zero, preste atenção aos detalhes, que tudo isso aqui é muito importante. Se o a for maior que zero, a parábola tem concavidade voltada para cima. E a função admite um valor mínimo. Tá? Daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha no gráfico e entender isso melhor. Agora, se o a for negativo, se o coeficiente líder for negativo, a parábola terá concavidade voltada para baixo e a função admitirá um valor máximo, ok? E esse valor máximo ou mínimo será representado no plano cartesiano através de um ponto. Esse ponto vai representar ou o valor máximo ou o valor mínimo da função. Então, se é um ponto, ele vai ter uma abscissa, quer dizer, um valor para x, e uma ordenada, quer dizer, um valor para o y. Esse ponto recebe o nome de vértice da parábola, tá? Vértice da parábola. Ok? É o ponto que irá indicar ou o valor máximo ou o valor mínimo da parábola. A abscissa do vértice é menos b sobre 2a. Tem que decorar essa formulazinha? Tem. Ela cai bastante, enquanto que a ordenada do vértice menos delta sobre 4a. O delta é o nosso querido b ao quadrado menos 4ac, é o mesmo de sempre, tá? Beleza? Relembrando que vimos em aulas anteriores, o trinômio do segundo grau, a equação do segundo grau, a função do segundo grau, admite duas raízes reais e distintas se o delta for maior que zero, duas raízes reais e iguais se o delta for igual a zero, e não admite nenhuma raiz real, ou seja, duas raízes complexas e não reais, duas raízes imaginárias, se o delta for negativo, se o delta for menor que zero. Show! Para o nosso exercício da EA, né, nossa questão da EA, o que interessa é o que eu falei ainda há pouco sobre o vértice da parábola. Seja o gráfico da função definida por y igual a 2x ao quadrado mais 3x menos 2. O ponto do gráfico de menor ordenada quer dizer menor valor de y. Se é o menor valor do y, é a menor imagem possível. É o valor mínimo da função, tá? Tem coordenadas, quer dizer, coordenadas de um ponto. Tem que descobrir o valor x e o valor do y. Quer dizer, ele quer que você localize esse ponto no plano cartesiano. Ou seja, você tem que descobrir qual é a abscissa dele e qual é
a ordenada dele. Tá legal? Vamos dar um pulinho lá no GeoGebra para a gente entender tudo isso que eu falei de forma mais ampla. Vamos a alguns exemplos iniciais para você entender tudo que eu falei melhor. X ao quadrado menos 5x mais 6. Está aqui uma função f de x, ok? Uma função quadrática. Repare uma coisa importante acerca da função quadrática. O gráfico é uma curva chamada parábola. Como o a vale 1, o cara que multiplica o x ao quadrado, né? O a vale 1, a parábola tem concavidade voltada para cima. Show! Note que o gráfico ele não varre todo o plano cartesiano, vamos dizer assim. Há valores aqui no eixo dos y que não tem imagem no eixo do x. Ou, em outras palavras, melhorando a explicação, há elementos do domínio, por exemplo, que não tem imagem igual a menos 2, por exemplo, menos 3, menos 5, menos π. Como assim? Não entendi. Bem devagar para você enxergar o que eu quero dizer. Vamos supor aqui, por exemplo, o zero. O zero como valor de x, como elemento do domínio. Qual é a imagem dele? Ele manda a flecha para quem? Do 6. Por exemplo, o 1 tem como imagem o 2. Por exemplo, aqui, ó, o 1,38, está aqui 1,5, 1,4, ok. O 1,4, repare, ele é a imagem. Vou tentar aumentar aqui para 1 certinho. Pronto. 1,38 mandou flecha para o 1. Agora, o 1, ele também é imagem do 3,62, do 3,62. Então, dois carinhas mandando flecha para o 1. O 1 é a imagem de dois elementos do domínio. Show! Por exemplo, o 0, ele é a imagem do 2 e é a imagem também do 3. São os chamados zeros da função, não é isso? Os carinhas que tornam a imagem da função igual a zero. Os elementos do domínio que tornam a função igual a zero, não é isso? Show! Agora, por exemplo, deixa eu tentar dar um zoom aqui para você enxergar melhor. Digamos aqui o menos 1. O menos 1 está mandando flecha lá em cima. Beleza? O menos 1 está mandando flecha lá para o 12, ok? Lá para o 12 certinho. Tá? Pronto, menos 1 e 12, agora sim. Certo? Agora, por exemplo, existe alguém mandando flecha para o menos 2? Aqui, ó. O gráfico, a parábola, está encostando dessa reta y igual a menos 2? Não. Existe algum elemento do domínio cuja imagem é o menos 2? Não. Por quê? Porque o que acontece na função quadrática, com a positivo maior que zero, você tem um valor mínimo sendo atingido. Quando x vale 2,5, quando x vale 2,5,
o y vale menos 0,5, ok? Está aqui, ó, menos 0,25, melhor dizendo, menos 1/4, tá? Então, o menos 1/4 é o chamado é a imagem mínima da função, é a ordenada do vértice da parábola. Esse ponto H aqui é o chamado vértice da parábola, ok? É como se a parábola fosse dividida ao meio pela reta que passa exatamente pelo 2,5, a reta paralela ao eixo dos y, né? Chamado eixo de simetria da parábola, tá vendo? Ela é cortada ao meio, entre aspas, beleza? Então essa reta aqui que passa pelo vértice, essa reta vertical, né, que passa pelo vértice, é o chamado eixo de simetria da parábola. Show! Então o que interessa por enquanto para a gente não é o eixo de simetria, não é esse detalhe todo do ponto C, do ponto... nada disso. O que interessa é o vértice. Por enquanto é você perceber que se a parábola estiver voltada para cima, ou seja, se o A for positivo, então o gráfico vai admitir um ponto de mínimo, tá? Esse ponto de mínimo é a abscissa do vértice, é o x do vértice, e o valor mínimo da função, a menor imagem possível aqui da função, é a ordenada do vértice, é o menos 0,25, é o menos 1/4, tá? Isso se o A for positivo. Deixa eu trazer mais alguns exemplos para você entender melhor. Mais um exemplo. Função f de x igual a 2x² menos 7x mais 1. Uma função com raízes irracionais. Beleza? Repare aqui, ó, que ele colocou como extremo da função, né, o ponto C, que é justamente o chamado vértice da parábola. O vértice é um ponto, por isso ele tem uma abscissa, quer dizer, um valor para o x, aproximadamente 1,75, e uma ordenada, que é um valor para o y, aproximadamente menos 5,13. O menos 5,13 é o valor mínimo da função, é a imagem mínima da função, ok? É o valor mínimo que essa função atinge. O gráfico não desce além desse ponto, vamos dizer assim, tá bom? Então, por exemplo, numa questão de verdadeiro ou falso, a função f de x igual a 2x², admite para determinado valor do domínio uma imagem igual a menos 6. Não, porque o menos 6 está abaixo da ordenada do vértice, está aqui, ó. Beleza? Então aqui, o que acontece? Nós não temos nenhum elemento do domínio cuja imagem é menos 6. Repare, o gráfico, a parábola, não encosta nessa reta aqui. Beleza? Então, se ele perguntar, por exemplo, essa função possui algum elemento em seu domínio cuja imagem é menos 6? Não. Por quê? Porque o valor mínimo da função é aproximadamente menos 5,13. Tá legal? Agora, por exemplo, existem elementos do domínio cuja imagem seja menos 4? Sim, existem elementos do domínio cuja imagem é menos 4. Ó. Esses dois carinhas aqui têm imagem igual a menos 4. O x igual a 1 e o x igual a 2,5. Ambos têm imagem igual a menos 4. Porque o menos 4 ele está acima do menos 5,13. Então, o menos 5,13 é o valor mínimo, tá? É o valor mínimo da função. Show? Tranquilo? Agora, o que acontece se o A for negativo?
Vamos lá agora com uma função quadrática com A negativo, tá? Coeficiente líder negativo. O A vale menos 1, né? Parábola voltada para baixo. Repare que nós temos aqui alguns pontos notáveis. O 2 e o 6 são os chamados zeros da função. São os pontos onde a ordenada, né, é nula, onde a imagem é nula. São os elementos de domínio, né, 2 e 6, que zeram a imagem da função, que tornam a função igual a zero. São os pontos mais importantes em qualquer função, são os zeros da função, né? E aqui você vê claramente você vê aqui o vértice, né? Claramente aqui o vértice. O vértice é o ponto 4, 4. A abscissa do vértice, o x do vértice é o 4, e a ordenada do vértice também é o 4. Isso quer dizer que o 4 é o valor máximo da função, tá? A imagem máxima dessa função é o 4, ok? Não existe ninguém, por exemplo, que mande flecha para o 5, para o 6, ok? Perfeito? Repare, o 5 e o 6, eles estão no contradomínio da função. A função é de R em R, mas não foram flechados, tá vendo? A parábola não chega até eles, entre aspas. Então, embora eles estejam no contradomínio, não fazem parte do chamado conjunto imagem da função, tá? Só do 4 para baixo, ok? A imagem da função é do 4 para baixo, tá bom? Quando eu falo em imagem, eu falo acerca do eixo dos y, não é isso? Então, do 4 para baixo, o gráfico varre, vamos dizer assim. Do 4 exclusive para cima, o gráfico não varre. Então, o valor máximo dessa função é o 4. E o elemento do domínio, quer dizer, o valor do x, que torna a função máxima, coincidentemente, nesse caso também foi o 4, tá? Beleza? Então está aqui um exemplo de uma função quadrática com A negativo, parábola voltada para baixo, ok? Temos aqui a reta x igual a 4 como eixo de simetria, dividindo a parábola ao meio, entre aspas, ok? Beleza? Aqui está bem claro, né? Dá para você perceber claramente aí o chamado eixo de simetria, tá bom? E que o valor máximo da função é o 4. Do 4 para cima, 4 exclusivo para cima, você tem elementos no contradomínio da função, mas que não são flechados. Não recebem flecha, não tem correspondente algum no conjunto domínio, tá? Nenhum valor de x manda flecha para eles, tá bom? Só para deixar claro o que eu quis dizer com isso, para quem esqueceu, por exemplo, o 3 é um elemento no domínio, ele manda flecha do 3. O 5, outro elemento no domínio, manda flecha do 3 também, certo? O 0 manda flecha para o 2 não, lá pro, quer ver? O 2 que manda a flecha para o 0, tá? O 0, ele manda a flecha, vou mostrar para vocês, lá para o menos 12. Ó, lá embaixo. Aqui, ó. O 0, valor do x, manda a flecha lá para o menos 12, tá vendo? Ok, beleza? Tranquilo? Show de bola. Então tá aí um resumo, né? Para você sobre essa matéria tão importante, né? Para a prova. Para podermos voltar ao nosso exercício propriamente dito. Seja o gráfico da função definida por y igual a 2x² mais 3x². O ponto do gráfico de menor ordenada tem coordenadas. Então, o que ele pediu foi o x do vértice e o y do vértice, né? Então, é só você utilizar aqui as formulazinhas. X do vértice menos b sobre 2a
O B vale 3, o A vale 2, ok? Fica menos 3 sobre 2 vezes 2, ou seja, menos 3 quartos, enquanto que o Y do vértice, menos delta sobre 4A, calculando o delta, B ao quadrado menos 4AC, você já sabe, vai dar 25, o A vale 2, menos delta sobre 4A, menos 25 sobre 4 vezes 2, tá legal? Show? Menos 25 oitavos. Quer dizer, ele pediu as coordenadas, né? As coordenadas do vértice, o x do vértice menos 3 quartos, o y do vértice menos 25 oitavos. Essa aqui que é a resposta. Tá legal? Então não é difícil. São duas formulazinhas que infelizmente você vai ter que decorar. Cai em prova? Bastante. Há problemas envolvendo isso aí. Tá? Não há como fugir disso. Tá bom? Então, nos próximos vídeos nós vamos ver mais questões clássicas sobre esse tema.